Rádio Evangelizar, numa parceria com a TV Evangelizar, estamos produzindo a série original Ao Mestre com Amor. Ao Mestre dos Mestres, com todo o nosso amor. Histórias transformadoras de alunos incríveis e de mestres sábios. No episódio de hoje, um mestre que eu amo muito. É um irmão de alma, é um irmão sábio. E a partir dessa sabedoria, ele comanda aulas, estruturas, inteligências na Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Ele é César Leandro Ribeiro, é coordenador do curso de Teologia da PUC, Paraná. Primeiro eu quero te dar as mãos aqui e dizer, mestre, eu amo você. Que tal a gente começar assim o nosso encontro, olhando nos olhos? Também te amo, por isso estou aqui. Esse amor, ele parte de uma admiração da vida como um todo. E a admiração leva também ao conhecimento, à sabedoria. Como é você hoje, aqui ao meu lado, representando tantos mestres, para que a gente eleve a palavra do nosso mestre? Primeiro, um sentimento de responsabilidade. Eu acho que quem se faz educador, quem ousa ser educador, eu acho que, em primeiro lugar, a responsabilidade. Quem ousa, eu diria, quem ousa se colocar como educador nessa vida, é pautado pela responsabilidade. Não vale mais aquilo que eu quero. Esse interesse pessoal morre. Você está a serviço de outra coisa, não de si mesmo. Então, eu acho que é muita responsabilidade, são muitos professores, eu diria muitos educadores, muitos mestres, por esse Brasil afora, todos eles responsáveis. Ninguém hoje abraça essa profissão, esse ministério por dinheiro. É por amor e por responsabilidade. Esse propósito, quando começou a motivar você? Quando você olhou para uma sala de aula, para os alunos, e olhou para o mestre e disse, obrigado, Deus. Você lembra desse momento? Marcelo, eu diria que eu fui um mau aluno. Verdade, isso me levou para a educação. Quando criança, quando jovem, nós vivíamos um momento de educação no qual o professor às vezes dava aula com uma régua na mão, batia na mesa, e você lia um texto, está errado, leia de novo. Eu quantas vezes fui ao quadro para tentar, escreve de certa palavra, eu escrevi errado. Escreve certo, e todo mundo rindo. Isso acontecia. No passado, isso acontecia, Marcelo. Então eu odiava a escola. E eu me achava uma pessoa não preparada. Eu pensava que eu era burro. Eu falava, eu sou burro, mãe. E depois, quando eu fui me tornando jovem, essa coisa toda, eu fui vendo pessoas como eu, que tinham autoestima muito baixa, se achavam inferiores. E eu decidi, eu falei, eu vou ajudar essas pessoas, porque eu sei o quanto elas sofrem. As pessoas são inteligentes, Marcelo. São inteligentes, você tem que aprender o jeito que cada um aprende. E aí, como você disse, um ou dois educadores fizeram a diferença, sim. Aí, lembrando o passado, um professor de uma disciplina de química que de repente não tem nada a ver com aquilo que eu gostaria de fazer na vida, mas o jeito dele, não lembro muito o que ele ensinou, mas o jeito dele, a forma como ele falava com a gente. Opa, criei um link aí. A palavra link nem era tão popular. Exato, mas eu quero ser como ele. E ajudar as pessoas que se acham menos a serem mais. Eu acho que essa é a alma de um professor.
Isso é sábio, é a sabedoria em movimento. E olhar para trás para essas histórias e histórias nos faz lembrar quão difícil era o alcance. Há professores como você, há livros, e hoje tudo muito mais simples, tecnicamente muito mais fácil. Hoje é como eu costumo falar para alguns colegas. Hoje nós podemos andar com a Biblioteca de Alexandria na palma das mãos. Mas nós precisamos saber por quais corredores caminhar em busca daquilo que nós, aprendizes, conhecemos como conhecimento. O que pode mover o meu conhecimento? Como eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Como é que se faz a diferença na vida de alguém levando um pouco do conhecimento que nós temos? O que é isso para um mestre? A gente aprende a distinguir conhecimento de sabedoria. O conhecimento, eu estou amando aí essa história de ChatGPT, né? O conhecimento está na palma da mão, são informações. E muitas vezes as pessoas reduziram a educação à informação. Tem que aprender como é que faço conta, como é que aspectos da ciência, da técnica, da mecânica, da física. Isso tudo, de alguma forma, está posto em algum lugar. E eu vou competir com o Google? Não dá, certo? Agora, o que eu faço com o conhecimento que eu tenho acesso, que eu adquiro? Que você adiciona. Ou que eu interiorizo, ou que eu tenho acesso na hora. O que eu faço com isso? Isso é sabedoria. Então, saber escolher corretamente o que fazer, isso é sabedoria. O que é mais comum perguntarem para nós, jovens ou mesmo adultos, o que você acha que eu devo fazer? Eu estou diante dessa situação, o que é que eu faço? As pessoas hoje pagam caríssimos numa terapia para no final o terapeuta olhar para ela e dizer: o que você acha que você tem que fazer? Falávamos sobre isso hoje ainda. Isso hoje. A questão é muito clara quando você responsabiliza a resposta que você quer ter. Ou seja, o que você acha disso? A resposta está dentro da gente. E às vezes, como educadores da nossa comunidade, da nossa sociedade, nós temos, assim, acima de tudo, como você me disse e me ensinou, e eu me orgulho de ter recebido esse ensinamento, nós precisamos entender de que forma aquele aluno, aquela pessoa, está apta a aprender algo. Como captura-se essa... Como se a gente pudesse disparar um gatilho naquela pessoa e ela descobrisse: eu vou ser um médico. Essa é uma responsabilidade tanto, hein, César? E aí nós vamos apelar para o transcendente na nossa vida, para o campo da espiritualidade, Marcelo. Porque todos nós carregamos carismas, foram dados por Deus. Então, a sua paixão, provavelmente a sua paixão pelo rádio, pela área de comunicação em geral, você não comprou em algum lugar, você não fez esforço nenhum para ter. Você simplesmente olhou aquilo, provavelmente na sua infância já, e começou a querer imitar, a querer narrar. E é natural, porque você descobriu um carisma em você. De alguma forma, você descobriu o teu chamado, o teu DNA, e todos nós temos. Então, eu acho que o principal papel de um educador, de um professor, e de qualquer pessoa, é conseguir ser sensível a identificar qual é o teu carisma, qual é o teu charme, o que te faz brilhar os olhos. E se te faz brilhar os olhos ir para lá, eu não posso querer que você vá para cá. Não adianta. A gente tem que... O judô, você que é um mestre das artes marciais, o judô tem uma lei. Se a pessoa te puxar, empurra.
Se ela te empurrar, você puxa. A força não é minha. A força não é minha. A força é do educando, do aprendiz, que todos nós somos aprendizes a vida toda. Então, o mestre, ele tem que saber bailar e saber... Você conduzir. É um educador, né, Marcelo? Saber jogar para cá, de acordo com cada pessoa. O teu caminho é por ali, por aqui. Reverberar, potencializar os diferentes tipos de talentos. Exato. Isso é uma grande missão. É. E foi superado, né, o tempo em que nós uniformizávamos. Há muito tempo, esse início que eu falei, não queria saber se a pessoa tinha um talento ou outro talento. Todo mundo tinha que aprender igual, ser igual, se vestir igual, a mesma forma de pensar, uma sociedade rígida. Ainda bem que isso passou. Ainda bem. E quando a gente se encontra com o mestre, o tempo passa muito rápido, porque a gente encontra uma admiração, e essa admiração nos leva a caminhos de grandes descobertas, você fica ainda mais curioso. Então a gente vai para um intervalo e voltamos em instantes aqui na Rádio Evangelizar, rádio com imagem também, produzidas pela TV Evangelizar, nessa colaboração ao Mestre com Amor. Você está na Rádio Evangelizar, em parceria com a TV Evangelizar, estamos produzindo juntos a série Ao Mestre com Amor, ao nosso Mestre Jesus, e também uma forma de abraçarmos com muito amor todos os mestres, professores, educadores, alunos incríveis que fazem da sabedoria o movimento. E esse movimento todo, hoje representado aqui pelo meu amigo, educador, professor, mestre, professor César Ribeiro, ele que é teólogo, coordenador do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná. Qual foi o momento marcante da tua carreira de educador? Por incrível que pareça, é um momento muito simples. Não vou dizer assim que é quando a gente está numa formatura, recebe uma homenagem com o professor homenageado. Isso é bacana, é legal, todo mundo gosta. Mas por incrível que pareça, faz 2 anos, 1 ano e meio por aí, um estudante de direito, no último dia de aula, ele me encontrou no corredor. Professor, por favor, venha cá. Eu lecionei uma disciplina que falava da questão da espiritualidade, mas de modo geral, aplicada também à área social, né? Ele falou, eu queria lhe agradecer muito. Eu já reprovei nessa disciplina 2 vezes, porque eu não concordei com nada do que foi dito. Eu acho que a forma como foi abordado foi infantilizado. É um rapaz muito crítico. E o senhor, a forma como o senhor abordou, me despertou. Inclusive, eu era ateu. E estou repensando. Muito obrigado. Parece uma coisa simples, mas me emocionou muito. Eu agradeci, falei obrigado você e tal. Mas até hoje eu penso nisso. Sabe, tem muitos estudantes. Você recorda dele? Tem contato com ele ainda? Não encontrei mais. Os caminhos da vida foi assim. Seguiram. E engraçado que, interessante, não engraçado, ele ficava na sala de aula com um olhar meio ressabiado, participava assim o mínimo possível, muito questionador em alguns momentos e calado. Era um enigma. Fazia o que tinha que ser feito para passar, né? As provas, essa coisa. Mas eu percebia que ele pensava, ele refletia. Questionava. E o silêncio dele me dizia também coisas. Ele tá pensando. E eu pensava assim, eu estou aqui em primeiro lugar para esse tipo de estudante. Esse que mais precisa de mim, sabe? E dizer assim que foram grandes momentos que me realizam, não, Marcelo. São esses momentos, assim, esses momentos simples, mas que eu sei que eu fiz a diferença para ele.
Qual foi o professor que fez a diferença para você? Kowalski, né? Nós lembramos, né, o nome. Eu consigo lembrar até o cheiro. Eu também. O perfume, as palavras. Ele tinha um Fusca verde. Fusca verde de professor é um clássico. É um clássico, né? Ele começava as aulas, sempre colocava um pensamento no canto direito da lousa. Pensamento qualquer, sempre dizeres muito bonitos. Autorais? Ele buscava de autores diversos, assim. E um homem muito bom. Muito bom. Eu sentia nele uma ressonância de um pai, de um avô, alguma coisa assim. E ele olhava pra gente, entende? Então, quando a gente é jovem, parece que não, mas um olhar é importante. Olhava assim, e não reprovava. Ele parece que te acolhia com o olhar. Isso é maravilhoso. Teu contato com a academia, com a universidade, o que mudou do início da tua carreira para hoje? Como nós podemos melhorar tanto a qualidade dos alunos, quanto a qualidade dos educadores e das instituições também? O que nós precisamos fazer para movimentar, para causar mais vibração na vida das pessoas? Olha, Marcelo, o ensino superior é pesquisa. Claro que tem aquela questão do ensino, muitos estudantes chegam no ensino superior querendo ainda algo mastigado, mas 80%... A velocidade do tempo, né? Desculpa te interromper, mas aquela relação com a tecnologia é muito mais fácil você... e depois aquela negociação, o que vai cair na prova? Ele quer só passar. Tem muita gente que ainda vem assim. Quebrar esse ciclo, essa mentalidade é uma responsabilidade nossa nos primeiros anos no ensino superior. Mostrar que mudou o esquema. Agora, eu costumo dizer para os estudantes assim, quem vai te avaliar não sou eu, é a sociedade. Você vai ser um profissional. As pessoas vão te procurar. Essa é a avaliação que a vida vai fazer com você. Então, você vai ser reconhecido por algo, você vai ser bom em algo, você vai quebrar o galho das pessoas, você vai ser útil. Então, pense nisso, e é isso que você tem que ter em mente. E aí, deixa de ter aquela mentalidade mais infantilizada de o que eu tenho que fazer para... Opa, eu vou fazer isso, eu quero pesquisar aquilo. Eu falo, olha, o leque está se abrindo, já vai escolhendo o que você prefere, o que você quer se aprofundar. E aí vai sendo curioso. Curiosidade, pesquisa, pergunta para si mesmo, responda para si mesmo. Assim que se faz um ser humano. E nesse caminhar, durante a tua vida como educador, qual foi teu maior desafio dentro desse cenário, tanto do ponto de vista, como você falou, ele quer só passar de ano, quanto o cara que se transformou num cientista fabuloso e veio a ser teu colega? Existe uma história assim para a gente compartilhar com o nosso público? Meu maior desafio no sentido de dificuldade? Dificuldade de... Eu me lembro, Marcelo, uma vez... eu entrei em sala, não era ensino superior, era escola, né? Ensino fundamental e médio. Numa dessas entradas em sala, eu olhei para o lixo e pensei, tudo que eu aprendi eu vou jogar no lixo, porque aqui ninguém quer. Foram momentos difíceis, por questões de disciplina. Eu acho que esse é o grande... Por que pouca gente hoje quer ser professor? Porque você vai encontrar, eventualmente, ou quase sempre, estudantes indisciplinados. E você enfrentou isso? Enfrentei. E essa dificuldade ela ainda é muito presente. É presente, o aluno, o estudante, eu não gosto de falar aluno, porque aluno é sem luz. Aluno é o estudante, né, que não quer nada com nada, isso existe ainda, que está ali por obrigação.
Esse é o maior desafio. Agora, qual que é a superação dessa dificuldade? Eu não estar no mesmo nível dele, no sentido de que eu também não estou nem aí com você. Não, de fato eu olhar nos olhos daquele... É a pedagogia da tolerância também, que é o que eu tenho conversado também com os meus pares, com os meus amigos. E a tolerância, ela também é uma matéria muito rara, muito cara, do aspecto eu quero aprender a ser mais tolerante. E essa pedagogia que você descreve para a gente, a pedagogia da tolerância, ela é observada em vários setores da nossa escola? Ou ainda precisamos amadurecer essa tolerância, matéria? Eu acho que a tolerância é observada, sim. O que não pode se transformar é num pacto de mediocridade. Por exemplo, você fica aí, eu fico aqui, ninguém se incomoda. Nós, você e eu, nós servimos a verdade. É a ela que nós devemos servir. Não posso... Esse estudante que fica calado ou indisciplinado passa a ser o meu preferido no seguinte, que é um desafio para mim. São esses desafios que nos movem, né? Não sei se temos tempo para contar 2 casos, rapidinho. O programa é todo nosso, ao mestre com amor. Tinha um estudante que eu entrava na sala já no ensino superior. Eu entrava, ele botava as 2 mãos na carteira, baixava o rosto e não falava nada. Eu achava aquilo um desaforo, mas deixei assim, fui tocando o barco. Mas ele ficou na minha mente. E um dia eu peguei assim, antes de entrar na sala de aula, e falei, tá tudo bem contigo? Mas olhei, sinceramente, eu queria saber se estava tudo bem. Ele olhou para mim e falou, tá tudo bem, professor. Eu falei, se quiser conversar comigo, a gente sai caminhando aqui e vamos conversar um pouco. Ele olhou, tudo bem, mas agora não. Cheguei em casa, tinha um e-mail, né? Tinha um e-mail enorme dele, se abrindo, contando das suas dores, das suas angústias. Ele precisava ser acolhido. Ser acolhido. Estava sofrendo uma dificuldade de discriminação ali. Tornou-se o melhor aluno, a ponto de professor, me diga sobre isso e sobre aquilo. Veja, não que eu seja melhor do que ele, mas eu perguntei para ele alguma coisa e quis uma resposta dele. Então, ele se sentiu na obrigação de me responder e falou da sua vida. Então, acho que nós temos que dizer, me fale um pouco de você. Por que você está assim tão agressivo ou tão desmotivado? Me conte, eu não vou te julgar, só quero te escutar. Aí nasce uma relação de amizade, e aí a educação é possível. A educação é possível, educar é possível. Nós estamos com a série original Ao Mestre com Amor, produção da Rádio Evangelizar, em parceria, em colaboração com a TV Evangelizar, com imagens para todas as plataformas digitais. Eu recebo o professor César Ribeiro, voltamos em instantes. Ao Mestre com Amor, na Rádio Evangelizar, uma collab com a TV Evangelizar, com imagens para as redes sociais da Rádio Evangelizar e para você que acompanha a gente pelo mundo no site radioevangelizar.com.br. Ao Mestre com Amor é uma série original dedicada aos mestres, aos alunos, a você que tem a missão de querer reaprender a aprender. É um grande desafio também. Reaprender a aprender. Como os mestres, como você reaprende a aprender diariamente para ensinar? Eu acho que levando as bordoadas da vida, a gente aprende, por exemplo, o que é o amor? O amor é isso, aquilo, a teoria. Vai amar na prática. Aí você revê a teoria. O que é a paciência? A tolerância? Como fazer com que uma pessoa seja ela mesma? Isso, na teoria, é uma coisa, a prática é outra. Impedir que a pessoa seja ela mesma?
É impossível. É impossível. A verdade vai aparecer e aquela águia vai voar. E também, Marcelo, o estudo, a educação tem que dar prazer. E como é bom, como bom é sentar, ler um bom livro, conversar sobre isso. A leitura dinâmica, a leitura imediata, ela acaba atrapalhando também, né? Quando a gente precisa ler, de fato, trabalho de estudante, a gente precisa ler livros para entregar um artigo, alguma coisa assim, coisas que a gente não adianta fugir, tá? Às vezes não dá tanto prazer assim de você fazer uma coisa por obrigação. Mas quando você para e diz assim, eu quero me aprofundar nesse ponto. E quando o ponto também é o cheiro do livro, aquela pessoa virará uma leitora voraz. Eu tenho um desafio a caminho, que é fazer com que uma colega próxima, que trabalha com a gente, que está aqui no estúdio acompanhando a nossa produção, leia pelo menos 3 livros por mês. É um bom começo. Tá excelente. E eu tenho uma técnica para isso que aprendi com os meus mestres. Olha isso, que bom. Por favor, conclua seu pensamento sobre esse caminhar. Eu acho que o prazer no estudo é fundamental. E aí, Santo Inácio, me lembro muito de um pensamento de Santo Inácio, não é o muito saber, ou muito fazer, ou muito ler, que satisfaz, mas degustar as coisas interiormente. Então, às vezes, não é ler tanto, mas ler e refletir naquilo que leu. Olha, porque no fundo, Marcelo, o universo tem a mesma lógica. Essa mesma lógica está na gente. Se eu me conheço, eu conheço os outros. Se eu entendo o meu mecanismo, entendo o mecanismo do universo. Tudo tem uma mesma lógica, sabe? E eu me recordo, se me permite um outro caso, eu lecionava numa turma de filosofia, se não me engano, uma disciplina de filosofia, e havia estudantes de vários cursos e um da matemática, que já era um médico psiquiatra. Eu não sei porque ele foi fazer matemática, devia gostar. Não vou comentar o nome, mas ele me marcou demais. Ele sentava assim do lado, perto da parede, e não falava nada. Prestava muita atenção, mas não falava nada. Aí no corredor, às vezes ele vinha, desviava um pouco da gente e seguia o seu caminho. E um belo dia me avisaram, olha, o estudante X pulou do 10º andar e morreu. Suicidou-se. Claro que eu fiquei chocado, eu pensei, puxa. Aí veio à memória o único diálogo que eu tive com ele. Foi uma brincadeira que eu fiz na sala. Eu citei o Chapolin Colorado, né? Não é uma coisa de televisão, mas eu brinquei, né? Falei, a vida já por si só já é tão pesada, façamos com que ela se torne mais leve. Ele veio até mim e falou, professor, adorei isso que o senhor falou, a vida por si só já é tão pesada, vamos fazer com que ela fique mais leve. Então o processo do conhecer tem que ser leve. Mas tem que estudar, tem que ter esforço. O processo da vida tem que ser leve. Senão a gente não aprende. Você aprende quando você ama aquilo que você faz. Histórias como essa, sim, transformam e elas não podem jamais deixarem de se tornar conhecidas para que, de alguma forma, a gente se sinta tocado e nos perguntemos, eu preciso também fazer algo inovador, como esse que nós acabamos de assistir nessa matéria produzida pela Rádio Evangelizar, uma escola aqui de Curitiba. O rádio dentro da escola, para motivar e incentivar a criatividade dos alunos, o amor por um novo ofício, talvez. Quando você começou
Quando começamos a conversar, você falou, poxa, talvez você tenha começado esse teu amor muito na infância. Sim, muito lá atrás, não foi no rádio. Foi próximo da minha mãe, que era uma telefonista. Numa época em que ela ficava fazendo os plugs e aqueles botões coloridos eram alucinantes, eram algo que eu queria apertar. E aí eu pensava, puxa, mas espera aí, tem música nisso aqui. E eu passava em frente a uma emissora de rádio, aí perguntei para minha mãe, mãe, um dia eu vou trabalhar em rádio? E ela me olhou e respondeu assim, meu filho, sim, você vai trabalhar no rádio, num avião, num hospital. Você pode escrever livros, mas para isso, estude. Estude. Sabedoria. Estude. Claro, eu como um bom aluno, eu entendi estúdio. E aqui estou recebendo você hoje. Boa. Como é que você prepara as tuas aulas? Como é que a gente desperta a curiosidade dentro da teologia, essa matéria tão intensa? Olha, eu basicamente penso em um núcleo, é como se fosse uma ilha, um núcleo e a fronteira da ilha. O núcleo é o básico, aquilo que o estudante tem que saber como critério elementar para entendimento de qualquer outra coisa que venha depois, é um pressuposto. Então a gente trabalha o básico, mas o que me encanta mesmo é a fronteira com o oceano desconhecido. Eu não sei o que tem dentro do mar, né? Então é quando nós pegamos aquele conteúdo e jogamos para a atualidade e dizemos qual a pertinência disso para hoje. E até mesmo o campo teológico, até mesmo o campo pastoral. O que vale isso para hoje? E aí, como dizem, né, o pau quebra, porque o debate vem e aí que a gente aprende. E a gente aprende, traz casos, né, da atualidade. Dá um exemplo desse caso. Olha, não te recorde agora. Um exemplo que me desafia muito é quando nós pegamos a disciplina de pastoral. O pessoal, sempre que fala de pastoral, pensa na paróquia. Percebe? Paróquia. E eu instigo. O que tem além da paróquia? Perfeito. Como fazer pastoral em uma empresa? É possível? Perfeito. Não é possível, professor. Isso aí, né? É uma empresa, só quer lucro. Então, eu vou te trazer alguns cases. É o valor. E eu cheguei a trazer 3, 4 profissionais de área que dentro das organizações trabalham pastoral. Mas como que é isso? Cuidando das pessoas, trabalhando valores, trabalhando bons comportamentos, momentos comunitários, momentos celebrativos, ajudando, tendo orientação inclusive espiritual. Mas isso é dentro de uma empresa? Sim. Aliás, todo empresário cristão deveria ter isso. Eu conheço alguns que têm, não vou citar aqui, mas eu os levo para a sala de aula, eles vêm com bom grado, e o estudante olha e fala, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é fronteira. Isso é fronteira. Dentro desse arquipélago, como é que você adiciona a comunicação? Nós temos exemplos de monges, por exemplo, né? Exemplo de monges, teólogos, que são tão sábios e inteligentes que não conseguem se comunicar. Se eu estiver equivocado, Marcelo, por favor, você corrija. sabe que eu já te pedi umas 10 vezes, mais de 10, né? Ajude nossos estudantes a se comunicar. Porque esse é um grande entrave que as pessoas têm, a maioria das pessoas. Tem inteligentes, todos somos. A dona de casa tá lá, só Sim. Pega aquilo que ela faz no dia a dia, pede para ela te explicar para ver que ela é mestre e doutora. Ela tem um processo, né? Exato. Um processo de
que começa num horário tal, termina... É uma empresa. Nós somos a nossa própria empresa. Perfeito. Às vezes uma gestora muito melhor do que quem está em empresa. Porque faz a gestão da própria casa, dos alimentos, a parte econômica. Então você pega esse mesma mente, esse mesmo cérebro, coloca numa faculdade, vai ser um excelente profissional. Então isso, não existe gente burra. Não existe isso. Isso eu aprendi desde a minha infância. Então... Agora, você pegar uma pessoa dessa e dizer para ela, acredite em si, vale, porque a maioria das pessoas acha que não é possível, eu não consigo. É tanto conhecimento adicionado que a fronteira com o comunicar, com o ir além, é uma grande dificuldade. E movimentar isso é muito, muito, muito desafiador. Você quer ver, Marcelo? As pessoas, quando vão apresentar um trabalho lá na frente da sala de aula, parece que o papel vai sair voando, ela começa a tremer. Insegurança, medo. Claro que não todos. Como vencer esse medo? Eu não estou falando só de técnicas de oratória. Eu estou falando de você aprender a se libertar e dizer assim, poxa, eu vou ser eu, vou falar do meu jeito. Voltamos ao ponto inicial do ser humano. Não temos como anular quem nós somos. Não temos. Não tem problema, o seu papel vai tremer, mas o que importa é que lá dentro tem o resultado da tua inteligência. Eu não vou ter nunca a voz do Marcelo, bem que eu queria, mas eu vou falar do meu jeito e vou ser feliz assim. E eu vou admirar a sua voz, porque para mim será... A sabedoria é uma partitura musical, que é como nós somos. A voz é única, é a nossa impressão. E se alguém, sabe, uma coisa é eu dizer, uma coisa é um comunicador com décadas de experiência em rádio e TV, dizer, olha, não tem problema o teu papel tremer. Nenhum problema. E seja feliz assim, seja você. Isso me remete também à história do garoto que... estava debruçado na cadeira. É o mesmo caminhar. É o mesmo. A pessoa que treme o papel também pode ser aquela pessoa que está debruçada sobre a mesa, querendo comunicar algo, porém falta a conexão. Como é que a gente consegue hoje conectar as pessoas? Marcelo, numa sala de aula? Eu acho que tem uma coisa que eu sinto que trava as pessoas. Trava desde o estudante do ensino médio até quem está no ensino superior. Ela põe uma régua muito alta. Ou outros põem uma régua para ela. O pai quer que estude medicina. Pô, não vou passar. O outro, eu mesmo quero ser um profissional XY. O desejo, Marcelo, gera ansiedade, gera competitividade, gera aquele... É o sangue no olho, o colega do lado é um concorrente. E aí a vida perde o sabor, a profissão deixa de ter encantamento. Eu acho que uma primeira conexão é a pessoa deixar ser. Falamos disso agora há pouco. Deixar ser. Espere. Pô, eu não preciso ser um Marcelo da vida, mas eu posso me comunicar com as pessoas que estão ao meu lado. Quando eu desencano, quando eu aceito que eu posso ser menos, eu passo a ser mais. Porque eu tiro dos ombros uma carga e começo a fazer aquele pouco com prazer. Todo mundo começa aos poucos. Que tem muito também do auto-julgamento, né? O que vão pensar se meu papel tremer na frente do mestre? Exato. E é um paradoxo, porque quando você aceita a fraqueza, então você é forte. A vulnerabilidade, você se torna muito mais... Disse Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. Se nós estamos aqui concorrendo, a relação não acontece. Agora, se eu digo para você, Marcelo, eu tenho um ponto fraco, eu conto para você esse ponto fraco, teu coração vai se abrir e vai querer me ajudar. Uhum. Percebe? E aí eu cresço. Então o processo educativo, ele é lindo, ele é um mistério. As pessoas precisam deixar ser, amar o que faz, começar aos poucos.
aos poucos. Digamos assim, vou dar um exemplo. Eu quero ser um grande comunicador do rádio. Eu quero entrar lá na TV Evangelizar, pegar um programa. Não vai dar agora. Agora, eu posso, Marcelo, você me ajuda a fazer lá na minha paróquia, lá na minha comunidade, lá no bairro onde eu moro, gravar um áudio para passar para as pessoas, ainda que 2 só escutem. Começa assim. E o inverso também é muito interessante, porque durante toda essa caminhada em busca de talentos, né, de alunos talentosos, você, assim como eu, já nos deparamos com talentos sufocados. Isso. Que é um outro desafio, pegar e falar assim, tive uma ideia, você será comunicador, será comunicadora de rádio, de televisão, e para que você se envolva ainda mais dentro da nossa Igreja Católica, eu quero que você conheça o curso de teologia que é ministrado e coordenado pelo professor César. E aí eu vou adicionando ingredientes saborosos na imaginação daquela pessoa. Sim. E aí ela começa então a descobrir que sim, ela realmente, indiferente se o papel vai tremer ou não, vai com o papel tremendo mesmo assim. E hoje nós temos exemplos de comunicadores que eram gagos. Não convém aqui citar nomes, são apresentadores conhecidos no Brasil inteiro e que estão aí na televisão, em canais como TV Globo, Record, SBT, estão aí. Tem uns 4 ou 5 amigos aí que eles deram muito certo. Por quê? Porque eles têm dentro deles a altivez e o amor, a paixão de ir além, que é essa nossa missão de promover e provocar no outro. Eu costumo dizer, Marcelo, desculpa de interromper. Imagina. Quem é apaixonado, por exemplo, por ser um professor, ainda que não esteja na escola, eu vou embaixo de uma árvore, nem que seja para uma pessoa, eu vou educar. Quem apaixonado por comunicação, ainda que não esteja na rádio, na TV, ele vai fazer onde ele está um processo de comunicação. Quando a pessoa aceita isso, ele começa a fazer. E o fazer, e assim, por favor, faça isso aqui que você fez ali, faça isso agora aqui, faça ali, assim nasce um profissional. O profissional nasce assim, aí depois você vai moldando esse profissional. Exato. Já que você fez assim, que tal caminhar aqui? É isto. Aí eu aproximo esse profissional com esse profissional. Pronto. E eles vão trocar assim, o que você está lendo? Exatamente, é isso aí. Então você desperta em mim essa curiosidade em educar, isso. Que é o que você e eu fazemos. E aí um jovem vai olhar, por exemplo, para você e vai se espelhar. Isso faz parte da educação. Rapaz, eu olhava o João Paulo II, Papa, claro, eu sou casado, não tenho carreira eclesiástica nenhuma, não é por isso. Mas eu olhava e falava, meu pai, eu queria ter 10% da santidade desse homem. É admiração. Alguém olha o Marcelo e fala assim, eu queria ser como o Marcelo um dia, ou próximo daquilo. Faz parte, Marcelo. Nós apresentamos a série Ao Mestre com Amor. No episódio de hoje, eu convidei o meu amigo, meu mestre, meu irmão de alma, professor César Ribeiro, que é coordenador do curso de Teologia da PUC. Quero convidar você a conhecer o curso de Teologia da PUC. Você pode acessar o site da PUC Paraná para conhecer mais. O professor César vai receber você lá. Essa é uma menção espontânea, que eu quero abraçar todos os nossos amigos da Pontifícia Universidade Católica, parceiros da obra Evangelizar é Preciso. Mas para que a gente dê continuidade à nossa série, eu quero que você olhe para o nosso mestre. Como se nós estivéssemos numa sala de aula agora e ele estivesse nos olhando. O que você gostaria de perguntar a ele? Eu diria, mestre, o que eu preciso fazer
para ganhar a vida verdadeira? Eu sei já a resposta, mas eu queria ouvir da boca dele. Uma vez um jovem fez essa pergunta para ele: o que eu preciso ganhar? O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ele dizia assim: vai, vende, observe os mandamentos. Aí a gente observa os mandamentos. Ele: mas isso eu já faço. Quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Uma coisa é você saber disso. Aí é a experiência, né? Agora, se Jesus me dissesse isso, olho nos olhos, eu tenho que fazer. Então, e não era esse o magnetismo de Jesus? Quem se encontrava com ele se transformava. Não é lindo isso, Marcelo? Agora, você pode ser Jesus, eu posso ser um pouquinho de Jesus. Quem está nos ouvindo pode ser um pouquinho de Jesus. Que Jesus, misericordioso, que o nosso Mestre entre na sua vida, no seu coração, na sua família e que você sinta o verdadeiro amor da vida que nos é oportunizada todos os dias. Meu amigo, valeu. Obrigado, meu Mestre. Um grande abraço. Obrigado.